A ginocracia ocidental transformou a colhernet média numa espécie de 007, com licença para executar. Aconteceu um caso em Curitiba, e embora não saibamos muitos detalhes dessa coisa horrenda, eu vou colocar a foto do estado do rapaz aqui, vocês vão ver que a situação assim, é bem triste, bem lamentável, e eu vou ler a matéria e depois nós iremos discorrer um pouco, né, a respeito não só desse caso, mas usar esse caso aqui para falarmos da situação que a gente tem vivido no nosso país de um modo um pouco mais abrangente. Vejam bem. Família de programador em estado vegetativo após ser atropelado por namorada luta por júri popular. A lesão foi provocada por um atropelamento e quem estava ao volante era a namorada de Fabiano. E segundo os médicos, o rapaz tem pouquíssimas chances de sair deste estado porque ele sofreu uma lesão cerebral decorrente do traumatismo craniano. Mas a história vai ficando mais cabeluda à medida que a gente lê aqui o pouco, né, que os advogados de ambas as partes afirmam. Bora prosseguir. O caso tramita na justiça, mas com decisões até aqui que revoltam a família de Fabiano. O inquérito policial instaurado para apurar o crime de lesão corporal e não tentativa de homicídio. O Ministério Público do Paraná teve o mesmo entendimento e encaminhou o caso para o juízo das varas de delito de trânsito, porém pedindo novas diligências por parte da Polícia Civil. E a família está recorrendo, né? A família quer que ela seja julgada por tentativa de homicídio e não que ela simplesmente pague as cestas básicas, que é o que pode acontecer, né? Porque a vida de um homem, hoje em dia, está valendo um pacote de arroz, um saco de feijão, 1 litro de óleo. E isso diz aqui na própria matéria, tá? Vejam bem. Já foi feita, inclusive, uma proposta de transação penal que transforma a pena em pagamentos de cestas básicas e prestação de serviços comunitários. Bora agora dar uma olhada no que os familiares da vítima falaram a respeito. Meu irmão era professor de Muay Thai, coordenava uma equipe no trabalho dele e agora está na casa de meus pais em estado vegetativo, não consegue respirar, não consegue se alimentar sozinho e precisa de enfermeiro 24 horas por dia. Está completamente inconsciente desde o dia do atropelamento. E demonstram, né, a indignação. Diante disso, ver a justiça falar que um crime de trânsito é revoltante demais. Ela jogou o carro contra o meu irmão e queremos que seja julgada por isso e não que apenas pague cestas básicas. E vem aqui a testemunha no processo, falando que havia um relacionamento conturbado, né? Afinal de contas, nem tudo é um mar de rosas. A coisa mais difícil que há no mundo são os relacionamentos humanos. E aqui, a defesa da analista, advogado, rapaziada, na hora que é para defender gente que não presta, eles o fazem com maestria. Mais um episódio de um relacionamento amoroso tumultuado, inclusive com passado de violência doméstica contra a mulher, havendo até hoje ação penal em tramitação contra Fabiano a esse respeito. Antes de ler a segunda parte da matéria e colocar a foto do rapaz aqui, eu quero discorrer a respeito de duas possibilidades, tá? Primeiro que, como a advogada Jamile Venceslau já tem asseverado, medida protetiva hoje é mato. Você vai lá e pega a medida protetiva, não tem prova nenhuma, né? E vamos lembrar que em algumas varas, 75% das denúncias de violência doméstica são de violência psicológica. Então o cara nem sequer relou um dedo na mulher, tá? E a gente sabe também que medida protetiva hoje virou modo de expropriar imóvel, de cometer alienação parental, de ter álibi. Eu me lembro de um caso, olha só o absurdo. Cara, é um descalabro, né? O que está acontecendo assim é de um surrealismo inominável. A mulher ceifou a vida do ex-companheiro, tá? Depois que o cara já tinha perdido a vida, ela foi na delegacia e pegou uma medida protetiva contra o morto. O que é isso? É necromancia? Vai ressuscitar o defunto? A justiça está protegendo a mulher de alguém que já está comendo grama pela raiz no cemitério, né? Ou, como nesse caso que eu estou citando, o corpo estava aí jogado numa vala qualquer? Que é isso, né?
É a indústria cinematográfica de Hollywood que está vindo para o mundo real? Então, assim, é um absurdo atrás do outro, né? E se você que está me assistindo não se manifestar, a situação vai ficar bem pior, tá? Tem que lutar contra isso. Agora aqui, ó, o atropelamento. No dia 26 de setembro, né, de 2020, apesar disso aí não ter acontecido agora, novas informações vieram aí para a mídia, e essa matéria que eu tô lendo tem 3 dias. Um sábado pela manhã, a jovem foi até a casa do namorado e lá tiveram uma briga. O atropelamento aconteceu no momento em que ela entrou no carro e arrancou. Fabiano sofreu o impacto da batida e teve o corpo arrastado. A defesa dela nega e fala que não houve arrastamento de Fabiano. Aí o advogado da mulher, olha só o que ele falou. A versão dos fatos, apesar de não termos tido até hoje acesso às câmeras da frente da casa, que já solicitamos, os dois estavam brigando e ele se jogou sobre o carro, né? Isso pode ter acontecido, mas eu acho até bem improvável. E a reação dela foi frear. A matéria conclui que não há de fato nenhuma gravação que mostre como tudo ocorreu, a não ser uma foto da vítima caída no chão. Já o advogado do homem que se encontra em estado vegetativo tem uma outra versão dos fatos. E ele diz o seguinte: não foi um acidente de trânsito, isso é inegável, e a própria mulher admitiu em depoimento que jogou o carro em cima dele, mas alegou que não teve a intenção de matar. Não é claro que não. Você joga o carro em cima da pessoa para fazer um carinho, para demonstrar afeto, né? Para fazer a pessoa acordar para a vida, não é para mandar o cara para o cemitério, não. Ela atingiu o Fabiano com o carro e se evadiu depois do acidente. Ainda escondeu o carro da perícia. E aqui o advogado mostra, né, um show de sensatez. Você vê, né, a diferença de um advogado que busca justiça e desses advogados de mulheres aí que a gente tem visto com cada vez mais frequência, que instrumentalizaram a justiça feminista para poder lograr os seus intentos espúrios monetários, né? Quer ganhar dinheiro, basicamente no bom português, quer ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Nós, o advogado de Fabiano prossegue, como assistentes de acusação, queremos que ela seja julgada culpada ou inocente, mas não ter um processo criminal é um absurdo enorme, né? Prevaricação descarada, que é o que a justiça faz quando a mulher pratica crime conjugal contra o seu marido ou namorado. E você sabe qual é a red pill dessa matéria? Muita gente está acordando, rapaziada. Muita gente já entendeu que quando o sexo feminino comete algo contra o masculino, o julgamento não é o mesmo quando a situação é inversa. E o próprio irmão da vítima fez esse questionamento. Se liga aí no que ele falou. O irmão da vítima questiona ainda o entendimento da justiça até aqui e levanta a dúvida sobre qual seria o andamento do caso. Abre aspas. A gente se pergunta se fosse o contrário. E se o meu irmão tivesse atropelado a namorada e ela tivesse hoje numa cama em estado vegetativo? Será que seria um crime de trânsito ou uma tentativa de feminicídio? Provavelmente meu irmão estaria preso, né? Eu gosto de sempre ressaltar que o ginocentrismo e o feminismo, como tem sido aplicado hoje em dia, é basicamente racismo de gênero. Antigamente, um negro era escravo, né? E o senhor branquelo lá podia açoitar o seu escravo e nada ia acontecer. E ai dele se reclamar. Era pau de arara e chicote no lombo, né? Porque o ser humano era visto como ser humano de acordo com o tom de sua pele. Hoje o racismo é de gênero, né? Cornel Smith fala isso, a escravidão hoje ela não é pela cor, ela é pelo gênero. Continuando, não é possível um crime de trânsito quando o atropelador conhece o atropelado. Os dois tinham um relacionamento. Não foi imprudência, embriaguez ao volante ou um descuido. Ela sabia que era meu irmão que estava na frente do carro. Completa Marcelo. E a família de Fabiano também está, né, pleiteando uma indenização financeira por parte da investigada, que o cara está no estado vegetativo. Imagina o fardo que não será para a família ter que tratar um ser humano, tá, como se fosse
um bebê, com a diferença que ele tem o peso de um adulto. Defeca, tem que se trocar, paga um salário mínimo para a enfermeira todo mês. A visão, né, de uma pessoa com quem você conversava, com quem você tinha afeto, tá ali agora babando, né? É um tormento diário, uma verdadeira tortura. Você vê um irmão seu, um filho seu e saber, né, ter praticamente a plena certeza de que a impunidade reinará absoluta. Como a gente ainda não sabe o resultado desse processo, né? Eu não vou também afirmar que o homem é a vítima, porque talvez não. A gente sabe também que tem muito homem emocionado, que às vezes briga com a mulher rompe com o cara, e o cara apegado demais a ela, né? O Paul Whelan fala isso, que tu é um escravo da mulher se você não consegue se imaginar sem ela. E já fica essa reflexão, se você que namora, que é casado, ainda que é sua mulher, né? Eu até me lembro quando eu faço essa reflexão, o cara que me vem à mente é o Paulo Musi, né? Que ele vai falar de academia e de 10 frases que ele fala, uma é sobre suplementação e 9 é que eu amo a Roberta. Então você imagina só, né? Se um dia essa mulher termina com esse cara. Você não pode se entregar completamente, e a mulher também não pode se entregar completamente ao homem, porque um dia o relacionamento acaba e você fica sem chão, porque você transforma a outra pessoa no pilar central da sua personalidade, né? Mas o que a gente pode garantir aqui é que a família da vítima, pelo que a gente viu na matéria, está sentindo o sexismo da justiça, que tem essa leniência absurda quando a vítima é do sexo masculino. E agora, amigos, eu vou colocar a foto aqui na frente, né, que eu tinha dito no início do vídeo, e a reflexão que fica é a seguinte: apesar do feminismo ter transformado uma questão séria, que é a violência doméstica, em uma questão de gênero, todos os estudos sérios e imparciais, como por exemplo esse que eu vou colocar aqui na tela da CDC, mostram que existe sim uma simetria, ambos se agridem, né? Aí eu te pergunto, faça aí na sua casa, pergunta aí na sua casa, para um brother seu, faz uma pesquisa de rua na tua universidade e pergunta se essas pessoas acham justo uma mulher tirar a vida do marido quando esse marido é um abusador, um agressor, a maltrata, e você vai se assustar e muita gente vai dizer que sim. Alguns nem falam, eles fazem justiça com as próprias mãos. Mas vamos inverter. E quando a mulher está agredindo o cara? Aí as pessoas vão falar, nada justifica. Você tem que romper, terminar o relacionamento e seguir a sua vida. Consegue perceber, através dessa simples analogia, que se o cara desfere um tapa contra uma mulher, aquilo é o suficiente para fazer a vida dele valer nada? Mas a mulher pode fazer bem pior, que nada justifica ceifar a vida de uma pessoa do sexo feminino. Isso diz muito sobre as estruturas de poder e sobre a valorização da vida com base em gênero que vemos na nossa sociedade. E aí, o que você acha desse caso? Você acha que o cara se emocionou, brigou com a mulher, se jogou na frente do carro? Ou você acha que ela o atropelou porque ela tinha certeza da impunidade? Comenta aí embaixo a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!